Marilésia Cardoso de Aguiar, 63 anos. Estou aposentada, sou jornalista, né? Gosto muito de leitura, leio muito romance, conto. Tenho uma filha de 33 anos, que é diretora de uma escola. A gente se sente realizado quando vê que o filho cresceu e agora é uma boa pessoa, produtiva. Eu tive o diagnóstico da hepatite C há 6 anos atrás, fiz o tratamento e faz 4 anos que eu estou negativada. A hepatite é um dos grandes desafios da saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ao menos metade da população mundial já teve contato com um dos tipos de vírus. Hepatite é qualquer inflamação do fígado. Suas principais causas são a infecção pelo vírus A, B ou C. As hepatites podem ser silenciosas, pois nem sempre apresentam sintomas. Algumas evoluem para a forma crônica, podendo levar à cirrose e até mesmo ao câncer de fígado. Falta de saneamento básico, relação sexual sem preservativo e seringas e outros objetos contaminados com sangue são as principais causas de transmissão da hepatite A, B e C. Como é que funciona o fígado? Para que ele serve? O fígado, ele existe para nos manter vivos, em primeiro lugar. Sem fígado, não há vida. Mas, de uma maneira assim muito geral, ele serve como um apoio fundamental para questões metabólicas. Ele é no fígado que se sintetizam inúmeras proteínas de coagulação, reserva de metabólica para colesterol, lipídios, armazenamento. Então, são muitas as funções. E uma das mais importantes, sem dúvida alguma, é detoxificar uma série de produtos. O que é a hepatite? Esse sufixo "it", né, significa inflamação. A hepatite nada mais é do que uma inflamação no fígado. Inflamação essa que pode ser decorrente de várias causas. Vários fatores podem desencadear a hepatite. A mais frequentemente lembrada é a questão do vírus. E dentre as hepatites virais, quais são os tipos que a gente tem? Na prática, realmente 5 são os tipos de hepatite que foram bem identificados pelos vírus A, B, C, D e E. Quando é que você descobriu que tinha hepatite C? Eu tinha sintomas assim de vômito e gastrointestinais. Então eu fui a uma gastroenterologista e ela atribuiu a vesícula e tínhamos que fazer cirurgia de vesícula, mas ela pediu um check-up primeiro e apareceu no check-up. Eu abri os envelopes dos resultados dos exames para ler e deu hepatite C reagente. A pessoa entra em contato com o vírus, faz ou não uma doença aguda, que vai curar ou vai evoluir para crônica. Uma vez cronificando, ela pode ficar 20 anos, 30 anos, até mais, completamente inaparente, assintomática, sem nenhuma manifestação clínica, a não ser exames laboratoriais positivos. Pela dosagem que eu tinha de vírus, teria uns 20 anos mais ou menos a minha contaminação, né? Em mais ou menos 20 anos eu tive um acidente de automóvel e fui para o pronto-socorro e lá fui tratada. Na época não se usava seringa descartável. A hepatite C é uma hepatite que evolui lentamente, inexorável, mas lentamente. Então é pouco frequente que se tenha paciente com hepatite C jovem. É uma doença que atinge fundamentalmente adulto. Esse é um dos problemas, é que a gente vai identificar a doença quando ela já está descompensada, quando ela já evoluiu para uma forma
bem mais complicado. Para cirrose e mesmo para hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado, né? Então, o temor de ter o vírus C é realmente a frequência com que ele vai cronificar. O vírus da hepatite C entra na corrente sanguínea e atinge o fígado. O vírus se multiplica na célula chamada hepatócito. Todo este processo causa uma inflamação hepática, que em 80% dos casos se torna crônica, podendo evoluir para a cirrose. Quando fizesse o check-up apareceu alguma lesão, algum problema já no fígado? Apareceu primeiro só a hepatite reagente. Chegasse a fazer então a biópsia do fígado? Fiz. Tá. E aí confirmou que tinha já um processo de fibrose. A diferença da hepatite B para C, ela é a infectividade. O vírus B ele costuma ter uma infectividade maior do que o vírus C. Tá? E com isso ele consegue se transmitir de forma um pouco diferente do que o vírus C. As duas hepatites elas são de transmissão parenteral, ou seja, através de contato por sangue ou por secreções, né? Contato sexual. A hepatite B ela consegue se transmitir mais facilmente através de contato com mínimo sangue. Por exemplo, manicures, né? Dentistas, tatuadores, todas essas formas que fazem uma lesão na mucosa, uma lesão na pele, elas podem transmitir o vírus da hepatite B. Ela é considerada atualmente uma doença sexualmente transmissível. Ela pode, em determinados grupos de pessoas, por exemplo, adultos jovens ou adultos acima de 50 anos, ela pode ser a principal forma de transmissão. Uma das maneiras de contrair a hepatite B é através da relação sexual não protegida. Por isso, use preservativo em todas as relações sexuais. Era uma doença completamente desconhecida, eu não sabia que ela existia. Eu sabia que existia a hepatite B só, né? Sim. E eu tinha muito medo de contágio, de coisas assim, pela minha filha, né? A C, ela exige um contato maior com o sangue, ou seja, precisa ter uma ruptura de ou mucosa ou pele. A principal forma de transmissão da hepatite C atualmente é dentro de hospitais, através de endoscopias, artroscopias, procedimentos invasivos, né? Procedimentos em que há contato com sangue. Eu não sabia o que era C, o que era B, o que era A, né? Eu não tinha a certeza dessa gravidade. A fase aguda, toda vez que a pessoa que não tem o vírus da hepatite B ou da hepatite C se infecta, ela pode desenvolver sintomas de hepatite aguda. E esses sintomas, eles são de icterícia, né? Os olhos ficam amarelos, a pessoa vai ter fadiga, mal-estar, cansaço, muitas vezes vai ter febre, vai ter anorexia, né? A pessoa vai deixar de se alimentar, prostração, ela vai se sentir muito cansada, urina muito escura, as fezes ficam bastante claras. Sentia alguma coisa com relação à hepatite? Não, sintoma nenhum de fígado. Eu tinha, era uma preguiça, como é que eu vou dizer? A gente poderia dizer então um cansaço. É um cansaço crônico. As pessoas não sabem que tem hepatite. São portadoras e não sabem. E uma vez que a hepatite cronifica, seja ela B ou C, quais são os estágios da doença? Em primeiro lugar, entra em contato com o vírus, faz ou não uma doença aguda, que vai curar ou vai evoluir para crônica. Dificilmente se diagnostica hepatite C aguda. E é variável. São aí manifestações da doença crônica de fígado. E aspectos de nutrição, aspectos de icterícia, e seria fundamentalmente isso. Problemas de coagulação. Sem dúvida, porque um dos aspectos mais interessantes do fígado é, sem dúvida, a síntese de toda a cascata da coagulação. Então, uma das manifestações importantes da doença crônica de fígado é exatamente a coagulação. Então, nas doenças, nas hepatopatias crônicas, então são crescentemente alterações, até que se desenvolve o fígado cirrótico. É um fígado duro, daí o nome, cirrus duro, é um fígado duro, é um fígado irregular.
hepatite A é a hepatite que mais causa sintomas. Eles são idênticos aos sintomas da hepatite B e C agudos. Não há como diferenciar, através dos sintomas, qual hepatite que o paciente apresenta. Somente através do exame de sangue é que vai ser possível descobrir. A hepatite A, ela causa uma doença autolimitada, como um resfriado, como uma gripe. A pessoa vai ter sintomas durante algumas semanas e vai se recuperar. Em pessoas debilitadas, em pessoas com mais idade, a hepatite A ela pode causar um quadro de insuficiência hepática, mas normalmente o curso é benigno. É muito raro um quadro de hepatite A fulminante em jovens ou em adultos jovens. O tratamento da hepatite A basicamente é repouso. Não existe um remédio específico para combater o vírus da hepatite A. Com relação à imunidade, a hepatite A, uma vez que a pessoa desenvolveu um quadro de hepatite, ele pode ser sintomático ou não, os exames de sangue vão mostrar isso, a pessoa está protegida para o resto da vida. Ela não vai desenvolver um segundo quadro de hepatite A. A disseminação da hepatite A está diretamente relacionada ao nível socioeconômico e ao grau de higiene e saneamento básico da população. Regiões menos assistidas são as mais expostas à hepatite A e as crianças são as mais frequentemente infectadas. Não deixe seu filho em contato com água não tratada ou com esgoto a céu aberto. Lave bem os alimentos antes de consumi-los e procure lavar frequentemente as mãos. Essas são medidas simples que evitam a contaminação por hepatite A. Vírus de hepatite A, tu sabes, ele é de contaminação, não é? Fecal-oral, então está diretamente relacionado com o estado de higiene, de saneamento público, etc. Crianças até 6 anos de idade, por exemplo, olha, menos de 10% desenvolvem aquele sinal que é o mais chamativo de hepatite, que é a icterícia, né? O amarelo do olho, né? Que as mães se preocupam. Então, raramente icterícia em criança. Em compensação, se a hepatite A atinge um indivíduo com mais de 30 anos, a icterícia passa a ser 30%, 40%. E quanto mais idoso, vamos dizer, a pessoa, mais avançado no tempo, mais grave é a hepatite A. A hepatite A é uma hepatite que nós chamamos autolimitada. Não requer tratamento e fundamentalmente a importância, não cronifica.